Olá a todos vocês. Então, para você que é professor e assim como eu, e está tendo que se adaptar, não é, com relação ao sistema positivo de ensino, eu trouxe aqui um tutorial para que nós possamos aprender como elaborar avaliações, esclarecendo também alguns detalhes que não são mostrados lá no vídeo da própria Positivo. Inicialmente, você vai ter que vir aqui, né, nessa página inicial, escolher a série que você quer fazer avaliação, né? Vou escolher aqui terceira série do ensino médio, escolhe a disciplina, se você for um professor que ministre mais de uma disciplina, escolhe a turma e vem em avaliações. Se por acaso você não tiver escolhido a turma certa, não tem problema, você pode mudar a turma aqui, ó, na aba do lado esquerdo. Então, eu escolhi aqui a terceira série, né, que é uma turma que eu ainda não fiz nenhuma avaliação, e vou criar uma nova avaliação aqui, no menu criar avaliação. Nessa segunda página, ele me dá uma opção de título, né, da minha avaliação. Então, eu vou colocar aqui, segunda avaliação, criar um título, do primeiro bimestre. E ele vai me dar duas opções aqui, do modo de seleção de questões, que pode ser manual, né, onde eu vou escolher uma por uma das questões, e do modo dinâmico, que ele explica aqui, né, no modo dinâmico, você formará grupos de questões que serão sorteadas aleatoriamente para os alunos. Esse modo aqui, manual, as questões elas vão ser um pouco mais restritas. Você vai escolher questões, essas questões vão ficar lá e todos os alunos vão responder todas as questões que você escolher. Já no modo dinâmico, você vai escolher, por exemplo, 30 questões e você vai acionar aqui, não é, o modo dinâmico, e ele vai sortear 10 questões por aluno de maneira aleatória, e o aluno ele vai responder de forma que nenhuma prova vai ficar igual a outra, né? Pode ser que alguma questão, né, acabe caindo de uma prova de um aluno com o outro aluno, vai ser questões iguais, mas a ordem também vai ser diferente. Então, ele vai embaralhar questões, vamos supor que você colocar 30 questões, ele vai embaralhar essas questões e vai fazer com que cada aluno tenha uma prova diferente por esse modo dinâmico. E aqui, se eu escolher esse modo dinâmico, que eu particularmente acho bem melhor, porque aí a gente vai poder avaliar melhor esse aluno, você vai colocar o nome do agrupamento. Vou colocar A, agrupamento A. E eu vou escolher aplicar 10 questões por aluno, tá bom? Ele depois vai colocar aqui, aplicar 10 questões de 30 questões. Se eu escolher, né, que eu vou adicionar aqui as minhas questões, então ele vai colocar para mim 10 questões por aluno de tantas questões que eu escolhi. E aí você vai chegar nessa parte aqui, de adicionar questões. O sistema positivo ele já tem um banco de dados de questões que você pode escolher dentro daquela sua unidade que está trabalhando com o seu aluno, mas você pode também criar questões. Você pode fazer as duas opções. Então, eu vou colocar aqui adicionar questões, ele vai me dar um banco de dados do sistema positivo para que eu possa escolher aquelas questões que eu quero aplicar para a prova dos meus alunos. Observe que nesse quadro você consegue visualizar aqui o enunciado das questões, o iniciozinho do enunciado das questões, o ano, a disciplina, que no meu caso é biologia, e também o tipo de questão, se é uma questão de simples escolha, de verdadeiro ou falso, múltipla escolha, se é uma questão somatória, você consegue observar isso aqui. Vamos supor que sejam 5 questões na sua prova, e você quer colocar uma somatória, simples escolha, múltipla escolha, né? Uma discursiva, um verdadeiro ou falso, simples escolha, múltipla escolha e somatória. E aí você pode observar por aqui, ó, se essa questão vai ser somatória, vai ser associativa, simples escolha, e aí você pode abrir, não, eu quero uma questão, eu quero duas questões somatórias, então você pode escolher no banco de dados aqui do positivo, uma questão que seja somatória. Eu quero ver a questão antes de escolher, né, porque para escolher eu tenho que escolher essa questão aqui. Mas antes de escolhê-la, eu preciso visualizá-la. Então, eu quero uma questão somatória, mas eu vou ver se essa questão, ela é interessante para mim. Então, eu consigo clicar na questão e observar aqui, né, o autor, quem foi que fez a questão. Então, aqui a gente consegue ler o enunciado da questão, as alternativas corretas e as que são incorretas, corretas em verde, incorreta em vermelho.
E aí, se eu achar que é interessante para os meus alunos, eu vou escolher esta questão. Tá bom? Que é a somatória, tá aqui ela, escolhi. Então, eu vou escolher, como eu falei para vocês, 30 questões. Eu vou olhar uma por uma com calma, né? Eu vou escolher 30 questões relacionadas àquela unidade, tá? Aqui eu não consigo escolher questões por unidade, infelizmente, nós não temos essa opção aqui, mas em compensação eu posso pesquisar. Ah, eu quero uma questão sobre DNA, então eu posso vir aqui na minha busca, DNA. E o próprio sistema, ele vai me dar questões sobre DNA que tem no banco de dados. Então, eu posso, embora eu não consiga escolher questões por unidade, eu consigo pelo menos fazer uma busca. Se eu tiver interessado em fazer uma questão sobre aquele assunto daquela unidade, eu posso buscar ali, como vocês viram, e vai aparecer aqui as questões, ó, sobre DNA, aquelas que falam sobre DNA. E aí, depois eu vou ler essas questões, né, vindo aqui na visualização, e eu vou escolher aquelas sobre DNA, que eu achar mais interessante que estiver dentro do conteúdo da minha unidade. Depois que eu escolhi as questões, eu venho aqui, ó, em salvar, né? Salvar. Depois que eu adicionei as questões, eu percebi que tem uma questão que eu quero incluir na minha prova, que não tem no banco de dados do Positivo 1. É uma questão minha, que eu criei, e eu quero adicioná-la ao banco de dados do Positivo 1. A questão pode não ser sua, pode ser ter uma fonte específica, né? Mas você quer incluir essa outra questão que não está no banco de dados do Positivo 1, né? Ou que você criou, ou que você pegou de algum local. Então, o que que você vai fazer? Depois você vai salvar alterações. Está salvando a avaliação. E você vai em OK. Depois que você dá o OK, já aparece aqui a data, né? Quando a minha avaliação foi feita. O título da avaliação, que ela é uma avaliação aleatória com 20 questões. Também aqui diz o primeiro bimestre, primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre que você escolheu. No meu caso, é primeiro bimestre, tá? Mas você pode modificar isso aqui. E aí você vai ter que editar, né? Porque as questões vão variar, tá bom? Por que que você pode alterar isso aqui? Porque lembre que o banco de dados ele não vai conseguir fazer a diferenciação entre os bimestres. Então, é você que vai alterar se é do primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre, porque lá no banco de dados tem questões de todos os bimestres, né? A gente tem que ficar selecionando, isso acaba sendo um ponto negativo do Positivo 1, mas se você não quiser escolher nenhuma questão do Positivo 1, você cria suas próprias questões, que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, e você vai incluir só questões suas na sua prova. Aqui você pode fazer o agendamento da sua prova. Aqui você tem as tarefas, né? E aqui você tem o agendamento. Se você quiser fazer o agendamento da sua prova, você vem, escolhe o agendamento, a data prevista, né? O horário previsto. E aqui tem lançar nota onde? No primeiro bimestre. Você também tem que escolher isso aqui, senão a nota vai para o segundo bimestre, terceiro ou quarto. Tem que escolher qual bimestre você quer que essa nota seja direcionada. Confirma, o agendamento foi confirmado com sucesso. E aqui, depois que você consegue agendar, você vai ver que esse menu aqui ele vai ficar ativado com configurações avançadas. Nessa parte de configurações avançadas, depois que você faz o agendamento, você consegue modificar isso, tá bom? Então, você pode escolher o modelo formal, que tem a avaliação tem um prazo definido, o aluno só pode fazer a prova uma única vez, feedback de acerto e erro, gabaritos e notas são liberados após o final do agendamento. Ou você pode escolher o modelo livre, que tem prazo definido, mas o aluno pode repetir a prova até 3 vezes, né? Se ele, por exemplo, achar que fez uma prova ruim, ele pode fazer mais uma ou até 3 vezes. Ou o modelo personalizado que você vai criar, certo? Caso você queira um modelo personalizado. Eu, geralmente, escolho essa aqui, que tem um prazo definido, o aluno só pode fazer a prova uma única vez, né? Ele tem que se concentrar naquele momento. Eu, né, particularmente, gosto disso. E ele consegue ver o feedback de acerto e erro dele logo no final da prova. Isso também eu acho interessante. Mas eu não acho muito interessante que o aluno faça a prova 2, 3 vezes, tá? Então, eu escolho sempre o modelo formal e OK, confirmo. Confirmou,
se você quiser, você pode editar sua questão. Por que que aqui está bloqueado para mim? Porque eu já agendei. Então, se você quiser editar sua prova, você precisa fazer isso antes do agendamento. Mas caso você mesmo que já tenha agendado queira editar, você pode vir aqui, ó, modificar o agendamento. Não quero mais o agendamento para hoje, mas sim para amanhã, do dia 29 ao dia 30. E aí sim, o agendamento vai ficar com prazo para mais para frente, né, que vai ser de 30 a 1º, né? E aí confirma. Aí sim, o agendamento vai ficar com prazo mais para frente e você vai conseguir editar isso aqui, tá? Se você colocar o agendamento para já, para o momento em que você está fazendo, aí você não vai conseguir editar. Mas se você colocar para um dia depois, aí você consegue fazer edição posteriormente, depois que você já salvou. E caso você queira incluir questões na sua prova que não estão lá no portal, eu quero incluir 10 questões na minha prova que não estão no sistema positivo. Quero incluir mais 10 questões, ou mais uma questão. Eu venho em questões, né? Como vocês viram aqui, ó, ao lado de avaliações, tem questões. Aqui nessa parte de menu questões, ele vai me dar todas as questões que já existem no banco de dados do sistema positivo. E caso eu queira criar questões, eu venho aqui em criar questões. Quero incluir uma nova questão na minha prova. O que é que eu preciso fazer? Eu vou aqui em criar questões, venho em escolha do tipo de questão, simples, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, discursivo ou manual, né? E o aluno vai ter que digitar, se você quiser uma questão discursiva, ele pode digitar na prova. Tá, é uma boa, né? Já que a maioria das questões, acredito que todas do sistema positivo são questões objetivas. Se você quiser uma discursiva, ótimo, faz uma questão discursiva, escolhe aqui, né? Que ele vai dar o espaço para o aluno fazer a digitação na hora da resposta. Quero uma de verdadeiro ou falso, ou uma de simples escolha, né? Então, aí, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer o enunciado da questão aqui, ó. Digitei o enunciado da questão, agora eu desço aqui o meu cursor e vou para a digitação das alternativas. Lembrando sempre de marcar qual é a alternativa correta, porque senão o sistema não vai ter como saber qual foi a questão que o aluno acertou. Vou digitar as alternativas. Letra B. A letra B é a alternativa correta, então eu vou marcar a letra B como alternativa, como opção correta. Tem mais duas alternativas, então eu vou colocar aqui nova alternativa, escolher mais duas alternativas para incluir na minha questão. Ok? Depois que eu terminei, eu vou em grau de dificuldade. Se eu quiser classificar como grau de dificuldade, eu vou classificar como médio, vou deixar assim mesmo, e vou salvar essa questão. O que são tags? Essas tags aqui é um termo que você vai, na busca, você vai poder utilizar para encontrar essa questão, porque lembre que ela vai estar inserida no banco de dados depois que você salvá-la. Então, você precisa de algum termo que ajudará você a encontrar essa questão. Então, como minha questão trata de DNA, eu vou colocar DNA e RNA, que são termos que vão me ajudar a encontrar essa questão. Eu posso colocar também célula. E vou salvar a minha questão. Depois que eu salvei minha questão, volta para cá, para essa página de banco de dados de questões. São 582 questões, mas eu quero procurar a minha questão. Eu quero incluir aquela minha questão que eu fiz na minha prova. Se eu vier aqui ó, e colocar aquelas palavrinhas que eu digitei, DNA, RNA, célula, perceba que a minha questão vai aparecer aqui, olha só ela aqui. Tá bom? Foi feita pelo professor, né, por mim, não foi feita pela editora. Foi feito por mim, professora Joselena, e aí aqui eu consigo visualizar, consigo editar a questão, né, já que foi feita por mim, ou mesmo excluí-la, caso eu tenha necessidade de excluí-la. Mas eu quero colocar essa questão na minha prova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, voltar para avaliações, vou naquela minha prova que eu já tinha feito, e vou em editar, e aqui eu vou incluir a questão na minha prova, né? Adicionar questões, e vou fazer a busca da minha questão específica que eu criei, através daqueles termos, né? Aqueles termos que nós criamos para encontrá-la.
que foi DNA, RNA e célula. Olha só a minha questão aqui. Sobre a estrutura do DNA, marque a alternativa correta. Simples escolha, nível médio, biologia. Eu vou escolher aquela minha questão que eu fiz, ela apareceu aqui. Salvar. Olha só onde a minha questão ficou. Veio para minha avaliação. Então, aqui eu consigo fazer isso. Se eu quiser que todas as questões da minha prova sejam feitas por mim, eu posso criar todas as questões lá no menu Questões. E depois eu venho na ferramenta de busca, não é? Que a gente viu, nessa ferramenta aqui, adicionar questões. Vou na ferramenta de busca para procurar pelas palavras-chave as questões que eu criei e incluo na minha avaliação através da ferramenta de busca de questões. Já que foi eu que criei, eu sei quais são as palavras que tem na minha questão, as palavras-chave, eu vou digitar aqui e vou encontrá-la no banco de dados do positivo 1. Depois que eu escolher, ela vai aparecer aqui, ó, lá na última, né? Como foi a última que eu escolhi, ela ficou aqui embaixo. Questão de simples escolha, nível médio. Nesse caso aqui, eu tenho 21 questões que eu escolhi, mas o aluno só vai responder 10 questões e o sistema que vai embaralhar essas questões, ele vai responder 10 questões de maneira aleatória dentre as 21 questões que eu escolhi. Tá bom? Terminado isso, nós vamos fazer o quê? Salvar as alterações da avaliação. E aí, olha só, o agendamento já está aqui. Se eu quiser modificar o agendamento, é só clicar aqui novamente, modifico o agendamento. Tá bom? Por fim, depois que os alunos fizerem a prova, né, a quantidade de alunos que fizeram a prova vai aparecer aqui. Um aluno questionou uma avaliação, a questão que estava errada. Todos os alunos disseram que essa questão não tinha alternativa correta. Eu posso anular alguma questão depois, tá? Eu tenho essa possibilidade aqui. Caso você tenha necessidade, o próprio sistema vai poder reorganizar aquela nota, para que você não precisa ficar se preocupando com isso. Você tem essa possibilidade de anular determinadas questões que estejam fora do padrão por algum erro mesmo de digitação seu. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês a fazer a avaliação. Então, é isso. E a gente vai poder depois ter o relatório, tá, gente? Aqui, ó, na parte de relatórios, que nós vamos ver depois, a gente vai conseguir avaliar cada aluno, quantas questões acertaram, qual o percentual dos acertos, tudo vai estar lá no relatório de avaliação, tá bom? E uma palavra de ânimo, né? Tudo vai ficar bem. E nós vamos poder voltar com alegria e agora sabendo como mexer com essa ferramenta tão importante, tão interessante como o Positivo On, né? Beijo para vocês, até a próxima.